A partir de agora começa um quadro com destaque aí para a gente falar das principais atualizações entre a guerra de Rússia e Ucrânia. Começa agora no Bom Dia Produtor um novo quadro que traz as atualizações sobre os impactos que o conflito entre Rússia e Ucrânia vai trazer ao agronegócio brasileiro e também para o setor do agro mundial. Os preços do petróleo encerraram a semana perto de $118 o barril, uma alta de quase 50% sobre os preços praticados no início do ano, impulsionados pela invasão russa na Ucrânia. É que a Rússia é o segundo maior produtor e exportador mundial de petróleo e uma redução da oferta provoca tensão no mercado que já apresentava aumento da demanda pós-pandemia. Walter Puga Júnior tem informações para a gente. Os preços do petróleo tipo Brent, referência no mercado internacional e negociado na Bolsa de Londres, neste final de semana encerrava perto de $118 o barril. E por que isso ocorre? Ocorre principalmente por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Até porque a Rússia é uma das mais importantes produtoras e fornecedoras de petróleo para o mundo. Um dos principais motivos, portanto, para o impacto nos preços do barril do petróleo. Bom, o preço do barril do petróleo fechou já no meio da semana na faixa de $115 o barril no mercado britânico, depois de encostar próximo aí de $120 o barril durante uma sessão de negociação na última quinta-feira. Agora, esse patamar de preço não ocorria desde 2014, mas foi retomado a partir da invasão da Rússia na Ucrânia. Bom, a escalada do preço ocorre conforme crescem as preocupações com essas sanções econômicas impostas à Rússia. Isso pode prejudicar o fornecimento de energia para o restante do mundo. Não por acaso, o recorde anterior ocorreu lá atrás, em 2014, quando ocorreu uma outra invasão da Rússia na Crimeia, que é uma península ali que fazia parte da Ucrânia. O movimento do presidente russo, Vladimir Putin, fez com que o valor do barril perto de final de outubro de 2014, quando foi cotado em $87 o barril, equivaleria hoje a $112 o barril. Portanto, já há, vamos dizer assim, uma perspectiva de alta mais acentuada por conta da invasão russa na Ucrânia. Agora, por que isso está sendo mais acentuado agora? Porque a Rússia responde por boa parte do fornecimento de petróleo para a Europa. E com as sanções econômicas impedindo negociações entre empresas russas e empresas europeias, é possível que haja uma demanda maior por petróleo na Europa junto a outras regiões produtoras. Toda essa especulação traz uma alta aí aos preços do petróleo agora. Mas vale lembrar que antes da invasão russa na Ucrânia, o petróleo já tinha ultrapassado $80 o barril. E por quê? Porque a oferta de petróleo no mercado mundial estava menor do que a demanda. Uma demanda que cresceu muito em 2021 em função da retomada da atividade econômica e a demanda, a procura maior por energia. Já tínhamos, portanto, um movimento de alta para o petróleo. Com a invasão da Rússia na Ucrânia, isso ficou acentuado. Ora, se a Rússia tiver dificuldades para escoar o petróleo que produz, isso provocará, lógico, uma demanda maior em bolsas com outros países produtores e, lógico, o preço tende a subir. Agora, produtor rural brasileiro, de olho na informação, porque isso vai alterar mais cedo ou mais tarde os preços dos combustíveis que são usados no transporte, vai alterar o preço de frete. Portanto, fique preparado. Petróleo sobe lá fora, ainda não chegou esse aumento aqui, mas deve chegar. É muito difícil, é praticamente inevitável que haja uma correção nos preços dos combustíveis, como gasolina e óleo diesel. Portanto, de olho na informação que vem de longe, porque isso pode alterar todo o planejamento do seu negócio. Walter Puga Júnior, de São Paulo. A importação de fertilizantes será tema de debate no Congresso Nacional. A bancada ruralista cobra ações efetivas para evitar um possível desabastecimento no setor agropecuário, em fator das sanções aplicadas à Rússia e à Belarus, que atualmente fornecem parte dos insumos ao setor agropecuário. A Berenice Leite preparou para a gente uma reportagem e contextualiza para a gente.
Hoje, o Canal do Boi recebe o deputado federal Evair de Mello, que também é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Bom, e o assunto não poderia ser outro: fertilizantes, é isso que vem aí, de certa forma, aterrorizando os últimos dias aí os produtores preocupados se vai haver, de fato, uma suspensão, uma escassez de fertilizantes, e isso pode comprometer as próximas safras. Bom, minha pergunta é, deputado, como que a Frente Parlamentar da Agropecuária já está aí se articulando para trazer soluções em meio aí a um possível caos? Nós, infelizmente, estamos aprendendo pela dor. O Brasil já deveria ter levado a sério há muito tempo as questões de fertilizantes, porque ele é um item essencial para que possamos manter aí o nosso nível de produção agropecuária, não só em qualidade, mas naturalmente também em produtividade. E hoje nós somos dependentes, vamos dizer assim, da importação de fertilizante, cuja origem está posta aí, é uma região de atrito, não é de hoje, há muitos anos, esse risco sempre teve bater nas nossas portas. Claro, tem um esforço para que possamos também buscar em outras origens, como o Irã e como o Canadá, mas nós não estamos sozinhos nessa corrida. Claro que outros países também estão indo na mesma direção. Nós temos garantia aí das companhias pelo que já está embarcado, que já está em terras brasileiras. Nós tenhamos aí até o chamado início da próxima safra. Estou dizendo aí coisa para mais 6, 7 meses. As informações é esse estoque, mas eu sempre digo que fertilizante não é como catar ovo na granja e fazer para o almoço. Não é do café da manhã para o almoço que você coloca o fertilizante na mesa, tem toda uma programação de logística. Naturalmente, as companhias russas têm dado sinais que vão honrar os contratos de entrega, mas a grande questão, naturalmente, é de mobilidade. E como a gente não sabe até onde vai esse atrito ou se vai ser ampliado, que pode ampliar as consequências, é bom a gente levantar cedo e correr atrás. E aí, é claro, sempre volto naquele tema. É inadmissível que nós tenhamos no Brasil fontes de potássio, principalmente, que é um drama muito grande de nós, e nós estamos sentados em cima dela porque não queremos fazer um debate em função de terra indígena, de região amazônica. Eu lhe pergunto, alguém conhece as regiões da Rússia da qual nós importamos o potássio? Alguém foi ao Canadá para saber a origem dessa região onde é saído o potássio, o passado dela? E aqui no Brasil a gente fica dialogando com um atraso, com desculpa que não dialoga com a soberania nacional. A soberania brasileira passa por nós termos também uma certa independência no fertilizante. O Brasil tem que escolher agora, ou produz fertilizante em terras próprias, ou corremos o risco de passar fome, desabastecer não só o Brasil, e naturalmente fazer o mundo passar fome. Não só a fonte de potássio, também as nossas fontes de nitrogênio. Essa fábrica que tem um contrato com a companhia russa no Mato Grosso do Sul, é preciso perguntar se ela vai querer manter esse contrato, se vai manter isso. Quando eu vejo o presidente do Chelsea vender o Chelsea, que é o empresário russo, eu também tenho que perguntar se as companhias russas vão querer manter esse investimento no Brasil. Já avançamos na nova lei do gás, inclusive, porque o gás é um ativo importante para a produção dos nitrogenados. Já tivemos a reabertura aí de Sergipe e da Bahia. Vamos trabalhar para que possamos acelerar esse processo de reativar o Mato Grosso. O Espírito Santo também tem uma expectativa aí de ter um investimento para a produção de nitrogenado, mas o potássio é o nosso maior drama. O fósforo a gente vai se virando, vamos dizer assim, e essa discussão. Então, o Brasil tem, sim, um estoque para o início, né, de um processo, 6, 7 meses, mas é preciso estar olhando a longo prazo. Obrigada mais uma vez pela sua participação, deputado Evair de Mello. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse na semana passada, durante uma live que foi transmitida pelas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro, que não existem chances do Brasil receber fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia, que são 2 grandes exportadores, enquanto os conflitos durarem. A gente confere agora um pequeno trecho dessa live onde ela fala sobre isso. Eu acho que não. Eu acho que o problema não é ela restabelecer. O que nós temos no momento é uma suspensão deste comércio, porque nós não temos como pagar esses produtos e também nós não temos navios, nem seguro para esses navios, para poder carregar esses fertilizantes do Mar Báltico e Negro. Então, o problema não é eles não fizeram a suspensão, é o problema da guerra. Enquanto ela estiver acontecendo, é
totalmente descartada a possibilidade da gente receber fertilizantes daqueles dois países, tanto da Bielorrússia quanto da Rússia. O governo federal vai lançar esse mês um plano nacional para ampliar a produção de insumos aqui no Brasil. A informação foi dita pela ministra da Agricultura. Os fertilizantes, em especial o nitrogênio, fósforo e potássio, são utilizados pelo setor agrícola brasileiro e 80% deles são importados, sendo a Rússia e a Bielorrússia os dois maiores e principais fornecedores aqui do produto para o Brasil. Bom, a gente dá sequência trazendo para vocês agora um panorama do mercado do leite e como que ele tem sido impactado pela guerra entre Rússia e Ucrânia. O presidente da Abraleite manifestou preocupação em seu comentário sobre o tema, principalmente porque a ausência de insumos como soja e milho vão interferir nos valores de produção da cadeia. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que nos assistem aqui pelo canal do Boi, no programa Bom Dia Produtor, falando pela Abraleite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite, demonstramos uma grande preocupação com esse conflito da Rússia com a Ucrânia, onde nós teremos problemas no nosso abastecimento, principalmente fertilizantes. Nós teremos também problemas com, principalmente, o milho, já que a Ucrânia é um dos maiores produtores e exportadores de milho do planeta, e isso trará realmente complicações para o nosso abastecimento, não só nacional, mas mundial. Já sofremos bastante com a pandemia, com efeitos da pandemia, com a alta do preço dos nossos insumos, e nos preocupa muito. O produtor de leite, como também produtores de outras cadeias de proteína animal, tem um problema maior ainda do que os agricultores. Os agricultores estão preocupados, estão sofrendo com a alta dos insumos, sobretudo dos fertilizantes, mas nós, produtores de proteína animal, sobretudo nós bovinocultores, além de sermos também agricultores, pois precisamos utilizar fertilizantes para produzir os alimentos volumosos dos nossos animais, como é o caso da silagem de milho, nós também sofremos, e temos já sofrido e sofreremos mais se essa guerra perdurar, se ela for a longo prazo, tendo em vista que o aumento das commodities como milho, soja e inclusive o trigo trarão aumento na produção dos alimentos, ou seja, das rações que nós utilizamos na nossa bovinocultura leiteira. Então é uma preocupação grande, torcemos para que esse conflito acabe logo, não seja a longo prazo, e sim a curto prazo. Também trabalhamos junto ao governo federal no sentido de que o Brasil precisa caminhar no seu plano, inclusive de fertilizantes, mas caminhar para que nós tenhamos autossuficiência nos fertilizantes. E entendemos que é um momento muito difícil, nós estamos há 2 anos com pandemia e agora uma guerra que complica mais ainda toda a questão econômica no nosso país, no agro brasileiro e no mundo inteiro. Também nos preocupa a questão da inflação dos alimentos, o que desequilibra toda uma nação, como é o que a gente vem observando no país. Então fica aqui o desejo da Abraleite, de todos nós do setor produtivo, de que as coisas se ajustem, que esse conflito termine logo, para que menos consequências soframos aqui no nosso país. Bom, e o conflito entre Rússia e Ucrânia já provocam reflexos no cenário brasileiro. No Rio Grande do Sul, a produção agropecuária deve ser afetada caso falte insumos para a próxima safra, principalmente por conta da instabilidade na oferta de fertilizantes. Os prejuízos podem refletir no bolso do consumidor. É o que a gente vai ver agora na reportagem da Viviane Lara. A guerra entre Rússia e Ucrânia agrava ainda mais a situação dos pecuaristas aqui no Rio Grande do Sul. Isso porque os gaúchos enfrentam problemas climáticos que reduz a produtividade. Com a instabilidade na oferta de fertilizantes provocados pela guerra, os prejuízos tendem a aumentar e, com isso, refletir diretamente no bolso do consumidor final. O produtor, obviamente, está com uma insegurança muito grande em função que a gente não sabe se essa guerra ela pode terminar, ela pode se prolongar, né? Pode, sabe-se lá quanto tempo ainda durar e o que pode acontecer. O que a gente está vendo já num primeiro momento é o impacto dos fertilizantes, né? A Rússia, que é um dos grandes fornecedores de fertilizantes para nós, isso impacta não só, né, na questão das lavouras de grãos, mas como também no planejamento forrageiro de produtores tanto de leite como de corte, que dependem, né, também, principalmente de fertilizantes nitrogenados, que a gente sabe que vem em grande parte da Rússia. Então, a instabilidade, a insegurança do produtor ela é muito grande, a gente está aguardando,
Tem também a questão do preço das commodities, né? A Rússia e a Ucrânia junto aí são responsáveis por uma grande parte da produção de milho, né? Posso chegar a dizer aí em torno de 25% da produção mundial de milho. Isso vai impactar nos preços do milho no mercado internacional. Isso, num primeiro momento, olhando, valoriza o nosso produto, mas num segundo momento a gente sabe que isso vai gerar um preço interno maior, vai aumentar o custo de produção, né, para o produtor aqui no Brasil, e isso vai se refletir diretamente no custo do produtor, né, no custo para o consumidor. Então, isso vai afetar a produção de ovos, produção de leite, produção de carne. A gente tem, né, essa situação que a gente já vem vivendo, como a gente comentou há pouco tempo atrás, uma seca que vem do inverno ainda, né, que passamos por toda essa situação de verão. Né, as colheitas estão sendo muito difíceis, né, com baixa produtividade, e aí para completar essa guerra, né, que nos traz toda essa instabilidade, essa questão de fertilizantes é muito preocupante. Muitos produtores, né, ainda nem fizeram as compras dos insumos para a lavoura de inverno, muito menos para a próxima lavoura de verão, né? Então, nós estamos aguardando aí o que vai acontecer, inclusive seguimos aguardando aí, né, o posicionamento do governo em relação ao que vai acontecer com o crédito rural. Estamos na expectativa aí, né, do que vem por aí para ajudar o produtor. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. A guerra iniciada pela Rússia traz aí diversos impactos para a economia em todo o mundo. Em Goiás, um dos maiores produtores de grãos do país, há uma preocupação da pressão com os custos do agronegócio que importam insumos do leste europeu. Vem de lá grande parte dos fertilizantes que são utilizados no campo. A Ana Paula Bellini tem informações sobre isso. Na balança comercial de 2021, as importações goianas vindas da Rússia somaram 305 milhões de dólares. O principal produto é o fertilizante. Quase 80% dos fertilizantes usados na agricultura de Goiás vêm deste país. Por outro lado, Goiás exportou para a Rússia 81 milhões de dólares. De tudo que o estado exporta, 5% é para a Rússia, com destaque para as carnes de frango, café, açúcar e a carne bovina. No caso da Ucrânia, o saldo da balança é positivo, a maior venda do que compra de produtos. Ano passado, Goiás movimentou 26 milhões de reais em produtos exportados e 12 mil em produtos importados. Para o governo do estado, o primeiro impacto virá pelo aumento do dólar, que também influencia nas importações. O medo agora dos produtores é que a guerra possa dificultar as importações e elevar o preço dos produtos e dos insumos e dos custos de produção. Porque essa crise, com certeza, ela não vai afetar, não é só o agronegócio nacional, vai afetar o agronegócio internacional. E vai também afetar outros segmentos, tanto da indústria, comércio, serviço. Se acaso ela venha se persistir aí, se não haja um acordo entre os dois países, com certeza, né, com embargos econômicos que estão se falando aí com relação à Rússia, você pode ter certeza que muitos países sofrerão muito com essa crise. Até porque é o seguinte, o dólar deve ter uma disparada, né? E o dólar hoje, ele influencia em todos os insumos, principalmente insumos agrícolas. Mas não só insumos agrícolas, em boa parte das matérias-primas que o país nosso adquire, tanto na indústria, né, como no comércio, né, que a gente adquire, é em cima de dólar. Então, com certeza, vai impactar muito. Até porque é o seguinte, com essa guerra, com certeza, um dos produtos que mais vão ser elevado o preço vai ser o petróleo. Porque, com certeza, é um dos primeiros a ser afetado com essa guerra. O país governado por Vladimir Putin é o 6º colocado no ranking das importações brasileiras. De Goiânia, Ana Paula Bellini.